Aí, por exemplo, nós temos um autor pentecostal chamado Kessler, que ele escreve O Culto Cristão e Suas Formas, publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um autor que escreve bem sobre culto público, mas nas aplicações que ele faz eu acho um pouco exageradas, que também é na ideia de manter uma espécie de controle. Veja, eu tô falando, eu falei lá do Johnson que deu aquela declaração um pouco extrema. Tá. Mas certamente no meio reformado, no meio pentecostal, para conter os atos litúrgicos, que de fato são muito exagerados em algumas congregações, eu sou de raiz pentecostal. Sim. Eu sei, eu vi com meus próprios olhos. Eu fiz. A loucura. Cara, eu não cheguei a fazer, mas eu vi, entendeu? Eu não cheguei a fazer porque eu tinha vergonha. Não, mas eu vi. E aí o Kessler escreve algumas coisas tipo absurdas, assim como, por exemplo, sei lá, como se portar no culto público. Aí tipo assim, cara, não olhe pro lado, não ande, não como é que é esse barulho? Tá. Enfim, não faça... Essa pigarra aí pigarra, não pigarrear, é uma coisa assim. Então ele dá aí alguns exemplos que, cara, daí a gente olha, mas cara, onde é que a escritura coloca esse tipo de coisa? Tipo, eu entendo as aplicações disso, mas imagina um irmão lendo isso, entendeu? Não, tipo assim, cara, meio... é isso. Então a gente precisa ter também um equilíbrio. Sim. E aí, cara, poxa, eu vou para um autor que eu admiro pra caramba, que é o Russell Shedd. Morreu há pouco tempo, Falecido. mas um cara extremamente Top, né? piedoso, um doutor da igreja, reformado, e que trabalha numa perspectiva muito justa. E aí, cara, ele fala uma frase que eu acho muito legal. Quer ver? Ele diz a seguinte frase, sobre a gente ter uma espécie de equilíbrio. Tá. Ele vai dizer assim, cara... Deixa eu ver se eu acho a frase dele aqui. Mas ele diz algo muito legal, cara, sobre a gente também não... Aqui, ó, quer ver? Ele fala assim, ó. Desde o começo, o culto cristão tem sido ameaçado por dois perigos. Um formalismo que sacramenta o modo de adorar a Deus, enquanto anula o poder de um contato vital com Deus. E 2, uma espontaneidade que encoraja o desprendimento e liberdade, desprezando toda e qualquer forma, mas que cria confusão e desordem. Pronto. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando que, cara, veja, sacramentar um modelo pode ser ruim, se a gente não entender o contexto em que a coisa tá acontecendo. Por outro lado, dar a liberdade... a liberdade, ela também mostrou que pode resultar numa bagunça, onde a glória de Deus é tomada para os homens que estão ali se expressando e não a Deus. Sim. Então tem esses dois perigos. Qual que é a ideia? Nós abraçarmos, então, no Brasil, Tá. uma adoração equilibrada. Para isso, cara, duas coisas fazem necessário. Consciência corporal no ambiente de culto e consciência coletiva. Ok? Consciência corporal e consciência coletiva. Consciência corporal. Por que eu fiz essa aplicação a partir de tudo aquilo que eu encontrei na escritura no meu trabalho? Porque, cara, o Brasil, ele é um país expressivo. Sim. O brasileiro é assim. Os especialistas falam que, como os filipinos, talvez o brasileiro seja o povo que mais se expressa no âmbito da religião corporalmente. Hoje, né? Hoje. Mas isso, cara, tem uma bagagem histórica para nós. Nós fomos colonizados pelos portugueses, ok? Sim. Mas, cara, os portugueses tiveram em sua praxis algo que foi muito ruim, o período escravocrata. Que foi péssimo, porque, de fato, houve naquele momento a compra de seres humanos em situações lamentáveis, e esses seres humanos da África foram trazidos para o Brasil em condições terríveis e para trabalhar em condições terríveis. Esses homens que foram trazidos para cá eram da África. Só que aí é uma coisa muito louca e explica o porquê o brasileiro é expressivo. Na África, quando os portugueses começaram a trazer... Primeiro ponto, tem uma antropóloga que ela é professora, acho que da USP, hoje, que é a Lilia Schwartz, que ela é uma referência assim, no campo da antropologia. Ela diz que o Brasil é o país que mais trouxe africanos da história da humanidade. Ele é o país que, fora da África, mais tem africanos. Pronto. Ela chega a dizer a seguinte frase no livro dela:
O Brasil, depois da Nigéria, é o país africano mais populoso fora da África. Olha que louco. Ou seja, para ela, o Brasil é praticamente africano. Exatamente isso. Então, a Schwartz, ela vai trazer essas definições. Para se ter uma ideia, né, cara? O Brasil, ele é, para os antropólogos, o evento que aconteceu no período escravocrata, ele é o evento de maior atividade marítima da história da humanidade, trazendo algum tipo de força, e nesse caso uma força humana, para uma nação. Tipo, nenhum outro momento da história superou o que o Brasil fez naquele período escravocrata. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? O Brasil trouxe muito escravo africano. Quando ele trouxe, aí um ponto importante que explica tudo isso. Eles trouxeram principalmente dois povos de lá, de duas regiões. Os bantus e os sudaneses. Os bantus e os sudaneses, eles eram, né, extremamente expressivos com o corpo. Tem até alguns outros antropólogos que descrevem como eles eram e eles dizem assim, eles eram um povo que, com o seu rebolado, com o seu gingado e com suas zumbigadas, eles trouxeram um pouco mais de alegria pro solo brasileiro, pro ambiente da escravidão que acontecia no Brasil. Então eles eram extremamente expressivos. Eles eram eles eram povos, né, que se expressavam não somente na religião, mas também eles eram aqueles que traziam a risada diferente, eles colocam, o abraço diferente, o cumprimento diferente. Não à toa o brasileiro, ele é isso hoje, um ser expressivo, ele é um cara que fala com todo mundo, que é diferente. Tem um outro cara que é o Jean Lawend, ele é um doutor, professor na USP também, e ele escreve A Expressividade do Brasileiro, um artigo para uma revista Humanitatis, eu acho, é uma revista acadêmica, e ele escreve analisando justamente a expressividade do brasileiro. E ele parte por uma perspectiva um pouco mais contemporânea sobre o que o brasileiro é. Porque o brasileiro ele tem muita influência africana, mas os antropólogos mais atuais dizem que o Brasil ele é um país mestiço. E de fato ele é. Sim. Até para Gilberto Freire, né? Ele vai dizer que, por exemplo, o Brasil ele é essa mistura de indígenas e portugueses, indígenas e europeus, europeus e africanos. Ele é essas três etnias, por assim dizer, que formam o que o brasileiro é. Só que, cara, o Lawend vai dizer que é justamente essa mestiçagem do brasileiro que forma o brasileiro como um ser expressivo. Aí ele vai dizer assim, ó, na minha análise, eu fui visitar uma missa na Bahia e os brasileiros ficaram felicíssimos, ele diz, quando foi decidido que teria... eu vou estar meio ignorante aqui, mas no meio da missa, parafraseando o que Lawend disse, no meio da missa, o padre dizia, cumprimentem uns aos outros agora, aí na paz e no amor, não sei o quê. E ele diz que, diferentemente de outros povos que possivelmente faria, daí ele dá exemplo, né, dos europeus, de um japonês, que possivelmente só cumprimentaria com as mãos, eles me abraçaram e eu passei mais ou menos uns 10 minutos abraçando um monte de gente. Aquele era o momento mais corporal, mais alegre, claramente, da missa, porque o brasileiro, ele é assim. Tem um outro antropólogo, Jaci Marasquim, que ele diz o porquê o futebol é nosso esporte, o porquê o carnaval é nossa festa, olha isso. O porquê, dentro do catolicismo romano, a procissão é o movimento mais aderido, corpóreo. E porque dentro do protestantismo, o pentecostalismo é o que mais cresce no Brasil. Por quê? Porque isso combina com o que o brasileiro ontologicamente é. Ou seja, o brasileiro, ele é um ser expressivo. Não tem como a gente negar isso. Sim. Até tem um outro autor, que eu acho que é o Veloso, se não me falha a memória, que ele fala que a ideia de que Minto é uma antropóloga, cara, que ela escreve um livro, A África e os Africanos no Brasil, algo assim. Mas ela diz assim, eu posso até ler aqui, mas eu acho que vai tomar muito tempo, mas ela diz assim, o brasileiro, ou melhor, essa mestiçagem toda, trouxeram para nós não somente a mudança nos nossos traços físicos, mas também no nosso jeito de andar e no nosso gingado. Então o Brasil, ele é isso. Tem uns até que diz que porque o futebol brasileiro tem mais gingado do que os outros. Então tem vários textos, artigos, faz sentido, né? E que eu uso no meu trabalho, que mostram o porquê que o brasileiro é um ser expressivo. Agora, diante dessa outra realidade contextual brasileira,
Faz sentido nós chegarmos num culto público e negar a nossa identidade ontológica? Tem como. Não tem como. Não tem como negarmos quem nós somos. E, aliás, eu digo... O Marco Teles tem batido muito nessa tecla. O Marco Teles, do Candeeiro. Não faz sentido. Parece que é até meio pecado negar essa dádiva chamada Brasil. Cara, Deus nos fez brasileiros. Nós temos pouco tempo de história, mas na nossa história, o que nós vemos é que nós nos expressamos. Aí, cara, me incomoda muito, cara. O cara vai no estádio, se esgana, ou assiste um jogo de televisão, se esgana na frente da TV, Pira torce tudo. pra caramba. Aí chega no culto público, não, veja, mas agora nós precisamos... Sendo que na própria reverência ante o divino, nós temos na Bíblia e na própria tradição pessoas que defendem a ideia de nós deitarmos no chão, nos prostrarmos em adoração. Veja, o que norteia o que eu tô afirmando não é a cultura, mas combina com a cultura. E eu vou mais, cara. Tem fontes paracientíficas de um livro que eu li, que se chama Brasil, uma bibliografia. Acho que é Brasil, uma bibliografia, ou Casagrande e Senzala. Eu não sei qual dos dois. Eu li tanto livro pra defender isso, que eu até confundo aqui. Mas fontes paracientíficas mostram que, inclusive, os índios que estavam aqui são descendentes dos ameríndios. E os ameríndios são descendentes de tribos israelitas. Olha só, até os índios têm isso no sangue deles. O povo de Israel é extremamente expressivo, né? Sim. Ou seja, cara... No Brasil, nós somos expressivos. Aí tu me fez a pergunta de como nós podemos, o que mesmo, ser equilibrados, né? Acho que essa é a pergunta do início, porque eu contextualizei do Brasil. Mano, se o brasileiro é isso, naturalmente, aqueles que não têm algum tipo de instrução ou não são tolhidos pela tradição, vão se perder. Ok? Vão se perder. Sim. Aí nós temos todos esses exageros. Sim. Mas, diante desses exageros, a ideia é trazer aquilo que eu falei. Consciência corporal e consciência coletiva. Vamos lá, consciência corporal. Minha opinião, ok? Meu CPF. É que nós devemos empreender no culto público os atos que nós vemos na Escritura. Tá. Ok? Fora disso, é um caminho perigoso. Veja, eu não estou dizendo que é pecado, eu não estou dizendo que não é possível, mas, por exemplo, eu acho muito mais saudável eu levantar as minhas mãos do que eu desenhar um quadro profético. Entende? Então, por que quadro... Entende? Então, aquilo que está na Escritura é legal a gente compreender e mais, dar valor, porque, como eu disse, é uma espécie de prescrição até nos encontros litúrgicos. Então, a consciência corporal é extremamente importante. Aí alguns vão falar, veja, nós também empreendemos, então, por exemplo, alguns irmãos de tradição de igrejas mais históricas, né, e menos expressivas. Eles vão dizer, veja, mas nós compreendemos atos corporais no culto. Levantar, sentar e tudo mais. Aí o J.J. Vollmann, que é aquele teólogo que o meu professor indicou lá, ele vai fazer a diferença de posturas litúrgicas e gestos litúrgicos. Posturas litúrgicas são essas, comuns. Levantar, ajoelhar, levantar para pegar a ceia, tudo mais, enfim, tudo isso. Agora, gestos são, ele descreve assim, são a intensidade das posturas. Ou seja, é quando acontece unicamente naquele momento. Algo como se fosse místico mesmo. Algo onde o Espírito vem. Você está diante do divino. Não é algo descontrolado, mas é mais intenso. Então veja, se eu me levanto e eu sento, eu tenho posturas. Agora, como que seria a intensidade disso? Cara, eu levanto minhas mãos, eu me expresso, eu me ajoelho, eu choro, eu bato palmas. Ok? Então a gente precisa ter isso no nosso ambiente de culto, cara. Porque isso é ser bíblico, mas também respeitar o que é ser brasileiro. Então esse é o ponto pra mim.